Salve galera, Gabriel aqui e hoje eu vou fazer um vídeo aí pra vocês explicando um pouco mais do que está acontecendo nos mercados de criptomoedas, toda essa situação da FTX aí e o que a gente pode esperar nos próximos dias pro preço do Bitcoin e outras criptos também, né? Então se esse é um conteúdo que você gosta, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vambora, vai! Bom, eu vou começar aqui mostrando a situação que a gente está agora com esse caso da FTX, que foi o que realmente acabou gerando toda essa queda aí do mercado. Então, primeiramente, hoje saiu uma notícia que o Sam está avisando os investidores da FTX que se eles não conseguirem mais dinheiro, algum investidor, para entrar e salvar a situação, eles vão falir, certo? E quem tinha se proposto antes a comprar a FTX foi a Binance, falando que poderia entrar e salvar a FTX depois que eles fizessem as diligências necessárias e vissem se realmente teria condições deles confirmarem essa compra. E no dia de hoje, a Binance postou a notícia falando que fez as diligências e não vai ter condição, infelizmente, de comprar a FTX, certo? Então eles deram para trás, não vão comprar a FTX, e se a Binance não vai comprar a FTX, eu acho muito difícil que alguém entre para tentar salvar ela, certo? Então provavelmente a FTX vai falir, se não já não faliu, né? Então agora a gente vai tentar entender e explicar um pouco mais dessa história, como que isso tudo aconteceu e por que isso está afetando tanto os mercados de criptomoeda. Como que funciona o esquema que a FTX fez e por que ela quebrou nesses dias, né, por causa disso. Para isso você vai precisar entender três elementos, né? Um é a FTX, o outro é Alameda Research e a Binance também está envolvida nessa história, certo? Então a FTX e a Alameda são duas empresas do mesmo dono, do Sam Bankman-Fried, que é o dono da FTX e dono da Alameda, certo? Tendo isso em mente, qual que é o esquema que eles estavam fazendo? A FTX criou o token dela, né, da corretora, que é o token FTT. E daí a Alameda veio e comprou da FTX, bem no comecinho, antes quando o token não valia quase nada, uma cacetada de FTT da FTX. Então o Sam, com uma empresa dele, ele criou um token e com a outra empresa ele comprou um monte desse token a preço de banana, certo? E daí o que ele fez na sequência? Ele conseguiu fazer o preço subir desse FTT com a FTX. Então ele fez um esquema aqui, ó. Esse esquema dele foi o seguinte: 1/3 das receitas de taxas de trading da FTX ele estava usando para comprar e queimar tokens da FTT. E na sua conta pessoal também no Twitter ele promoveu uma semana para a galera comprar FTT. E dessa forma e alguns outros jeitos ele conseguiu fazer com que o preço do FTT subisse, certo? Então ele usou dessas técnicas para pampar esse FTT e a outra empresa dele ele tinha comprado um monte de FTT a preço de banana, agora esse FTT valia muita grana, certo? Então o que ele fez? Com a Alameda, que agora tinha um monte de FTT que valiam bilhões de dólares, ele chegou para a FTX e falou, ó, eu estou querendo pegar empréstimos em dinheiro de verdade, né, dólares, Bitcoin, tanto faz, e eu vou deixar esse FTT para você como garantia de que eu posso pagar, certo? Então ele mostrou, ó, eu tenho, sei lá, 1 bilhão em FTT e quero pegar 1 bilhão em empréstimos. E dessa forma, ele estava enviando dinheiro da FTX, dinheiro dos clientes, certo? Para a Alameda, empresa dele, usando esse token FTT como garantia. Então a história é muito estranha, né? Porque ele criou o token, comprou esse token com a outra empresa dele quando não valia nada, fez o preço desse token subir e daí então ele vem para essa mesma empresa dele também e pega dinheiro dos clientes usando esse token que ele criou como garantia, certo? Daí agora a gente vai ver como que isso tudo deu errado, né? Bom, como o Sam da FTX e a Alameda tinham a maioria dos tokens da FTT, era muito difícil de alguém conseguir derrubar o preço do FTT e causar esse colapso que causou, certo? A única coisa que poderia dar errado nesse esquema era se alguém com muitos tokens da FTT viessem no mercado e começassem a despejar muitos tokens ao mesmo tempo, que daí o preço ia cair e eles não iam ter como controlar esse problema todo, né? E foi aí que entrou o CZ, que é o cara da Binance, certo? Ele falou, aqui anunciou, ó, no dia 6 de novembro, que a Binance decidiu que ia liquidar todas as posições dela em FTT, ou seja, apareceu alguém para vender uma cacetada de FTT. Ó, aqui, né? Por que ele fez isso, né, primeiro? Bom, o CoinDesk revelou, há alguns dias atrás, o balanço dessa Alameda Research, né?
e lá constava que 5,8 bilhões dos 14,6 de bilhões de dólares que ela tinha eram na verdade apenas em tokens FTT. E o resto, a maioria, estava na rede da Solana, certo? Depois vocês vão entender porque que isso aqui é importante também. Tendo em vista esse esquema estranho e tal, o cara da Binance falou, ah não, quer saber, eu vou vender meus tokens da FTT, e derrubou o preço. Deixa eu carregar aqui, que aqui tem um gráfico mostrando o dia em que ele decidiu vender, certo? Ó, no dia que ele decidiu vender, ele começou a vender, não tinha gente para comprar, porque na verdade os grandes proprietários desse token eram o próprio Sam Bankman-Fried e as suas duas empresas. Então o preço caiu sem parar, e na manhã do dia 8 a FTX bloqueou os seus usuários de sacarem os fundos da empresa. Eu inclusive tinha uma grana na FTX que está presa lá até agora. Infelizmente eu vi isso daqui um pouco tarde, no dia 8 pela tarde eu tentei sacar, já não dava mais. Então ele travou os fundos dos clientes, certo? Por quê? Porque provavelmente eles estão com um rombo bilionário dentro da FTX, né? Por causa desse esquema que eles estavam fazendo. Então eles estavam emprestando dinheiro dos clientes, usando o FTT como garantia. Na hora que o cara da Binance decidiu vender o FTT dele, ele derrubou os preços. E esse FTT que era como garantia já não valia mais nada, não teria dinheiro para devolver, e daí ficou esse rombo, certo? E por isso que a FTX quebrou. Esse foi o problema todo que aconteceu. A Binance tentou se propor a comprar, mas viu que não daria. Ontem eles publicaram, ó, aqui, que não conseguiriam comprar. Então a gente teve toda essa situação que aconteceu com a FTX. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como tudo isso aconteceu. E agora eu quero falar um pouco também dos efeitos que isso pode trazer para o mercado, né? Bom, primeiramente vocês já viram, todos os mercados estão caindo, o Bitcoin caiu, o Ethereum caiu, todas as moedas caíram e algumas caíram muito mais, como por exemplo a Solana. Olha a volatilidade da Solana nos últimos 2 dias, certo? A Solana caiu aqui, ó, de 24 até aqui embaixo, caiu uns 48%, e no dia de hoje ela já se recuperou quase uns 40% também. Acho que você me disse certinho, uns 40%. O Bitcoin caiu aqui, ó, nos últimos dias 24% aproximadamente. Por que eu falei naquela hora ali atrás, ó? Cadê? Aqui, ó. A maioria dos tokens que não era FTT estão no ecossistema da Solana. É por isso que a Solana caiu brutalmente, mais do que as outras criptos. A maioria caiu 20%, a Solana caiu quase 50% ontem. E está acontecendo um movimento na Solana, onde quase $1 bilhão de valor em Solana foi solicitado, né, para ser retirado do stake da plataforma da Solana, né? O que é, você que não sabe o que é o stake, tem pessoas que depositam a Solana delas na plataforma da Solana e em troca recebem uma porcentagem por estar ali colaborando com a rede, né, deixando seu dinheiro travado. E só de hoje para amanhã foi solicitado quase $1 bilhão retirados do stake. Quando ele está no stake ele fica travado pelo menos até acabar a próxima época, né? No caso, a próxima época vai acabar amanhã, então amanhã vai ter $1 bilhão que vão ser retirados da rede da Solana. E o que as pessoas vão fazer com esse $1 bilhão? Bom, provavelmente grande parte vai vender, especulando, né, que como a Alameda tinha muitos tokens FTT e muita grana na Solana, as duas são do Sam e ele está com uma dívida enorme para pagar, tanto com os usuários quanto para pessoas que emprestaram dinheiro, ele provavelmente vai ter que vender um monte desses tokens que ele tem para conseguir pagar parte das dívidas. Então ele provavelmente vai ter que despejar um monte de tokens da Solana, e com isso muita gente está assustada e também está querendo tirar os tokens da Solana e não vai querer ver o que vai acontecer, certo? Então toda a rede da Solana, eu acho que está passando por um momento bem difícil. Não quer dizer que vai quebrar, mas pode esperar aí muita volatilidade para a Solana nos próximos dias, certo? Bom, tendo tudo isso em vista, agora eu quero falar um pouco do Bitcoin, né? O que eu espero para o Bitcoin e para as outras cripto também, que elas continuam a acompanhar o comportamento do Bitcoin. Como eu já falei em alguns outros vídeos aqui para trás, eu tenho baseado a minha estratégia de investimento em relação ao halving, certo? Para você que não sabe o que é o halving, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é o halving. E nos outros 2 vídeos que eu postei de análise eu também estava falando sobre o halving, então pode dar uma olhada lá. Mas eu vou passar aqui rapidinho a ideia para vocês. A gente teve 3 halvings até agora, 2020, 16 e 12, certo? No primeiro halving, logo depois que ele aconteceu, a gente subiu aproximadamente 1 ano e meio de alta. O que é o halving? O halving é que de 4 em 4 anos a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade, e isso acaba gerando esse ciclo aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês agora. Então aconteceu o halving, 1 ano e meio de alta, geralmente ele fica 1 ano inteiro só caindo, no caso aqui 2014,
Em 2015 ele fica acumulando de lado por um bom tempo, até ele começar a retomar um pouco antes do próximo halving. Tivemos o próximo também, 1 ano e meio de alta, 1 ano só de queda, e no final de 2018 ele teve uma última pernada de baixa aqui, ó, e ficou acumulando aqui um pouco mais embaixo, até 2019 ele conseguir se recuperar, para em 2020 novamente fazer a mesma coisa, ó, 1 ano e meio praticamente só de alta, 2022 um ano inteiro só de queda, e a minha ideia, como eu já tinha exposto em outros vídeos, era que ou ele ia ficar em 2023 acumulando aqui de lado, nessa região, ou ele ia dar essa última pernada e acumular aqui embaixo, certo? Com esse evento da FTX, a gente finalmente teve essa nossa última pernada, certo? Então agora eu acredito mais que a gente vai acumular nesse quadrado aqui de baixo, para depois, só mais pra frente, pensar em retomar uma alta. Eu acho que agora a gente vai ficar andando por aqui, ou ele pode até se recuperar e ficar andando por aqui. Mas o que eu espero, baseado no comportamento em anos passados, é que pelo menos antes da metade de 2023 não vai acontecer nada muito interessante com o preço. Ele vai ficar andando de lado assim, né? Aí agora, o que vai acontecer? Eu não gosto muito de analisar o preço nos próximos dias, eu gosto de analisar as próximas semanas, mas eu acho que ele pode sim ficar aqui, vir a tocar até essa linha aqui, ó, que é uma linha de tendência onde ele já segurou algumas vezes no passado. Ó, aqui ele segurou uma vez em 2017, em 2018, 19, aqui ele perdeu, mas ele não fechou abaixo da linha. Então eu acho que aqui seria uma zona onde, se ele viesse cair muito, seria o máximo onde ele poderia segurar ali. Então, ó, 13.500 eu acho que seria o máximo que ele cairia. Acho muito difícil de cair mais que isso, pode acontecer, pode, mas preços dentro dessa zona aqui eu já estou achando interessante e já estou comprando um pouco e acumulando também, né? É sempre uma ideia interessante você ir comprando ao longo do tempo e fazendo um preço médio em relação aos seus investimentos. Porém, antes do próximo halving, eu não espero nada muito interessante dos mercados. Só que em 2024, se tudo acontecer como sempre aconteceu historicamente, teríamos pelo menos 1 ano e meio aproximadamente de alta para o preço, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a situação toda que aconteceu com o FTX. E se você gostou do conteúdo, por favor, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, que a gente vai estar trazendo muito conteúdo sobre cripto e análises também semanalmente aí sobre o preço do Bitcoin. Então é isso aí, tamo junto, abraço.